A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmier. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Ana Tereza Camasmier e é com muita alegria que inicio mais um encontro aqui no nosso programa Palavras para a Alma. Hoje eu gostaria de conversar sobre aqueles momentos em que você se sente meio solto, quando você não se sente pertencendo à sua família, a grupo nenhum, ou até mesmo sente que não pertence à sua vida. A primeira coisa que você precisa saber é que esta sensação não é só sua, nem é um defeito seu. Pelo contrário, é mais comum do que possamos imaginar. E junto a esta sensação desconfortável de não pertencer a lugar algum, podemos sentir também a experiência da escassez. Uma espécie de ressecamento existencial vai aparecendo, pois as poucas coisas que conquistamos parecem escorregar das nossas mãos. Você já experimentou isso? Vamos então pensar um pouco mais devagar sobre esse assunto? Dentre todas as necessidades que um ser humano precisa que sejam atendidas para viver, há uma que é essencial e talvez a mais básica de todas. Sem ela, as outras perdem sustentação e acontecem de modo muito precário. É a necessidade de pertencer. Precisamos sentir que pertencemos para que a nossa vida possa prosseguir de modo abundante. Quando sentimos que não era para estarmos na vida que temos e nem queremos fazer parte do cenário em que estamos, como é que nós vamos pertencer ao que não concordamos? É assim que experienciamos a escassez em nossas vidas. É escassez quando não nos sentimos pertencentes à nossa própria vida. E aí vai sentindo escassez em tudo. Escassez física, emocional, afetiva e até escassez espiritual. Então, tanto a abundância quanto a escassez são modos de experimentarmos o nosso pertencimento nesta encarnação. Porque uma vez que estamos encarnados, nunca deixamos de pertencer à vida. Mas podemos, apesar disto, apesar de saber que estamos aqui, pertencendo a uma vida corpórea que é transitória, podemos experimentar isso de modo escasso, recolhido, retraído, como se não pertencêssemos. Ou podemos experimentar, no contrário, de modo abundante, quando a gente se sente alinhado ao fluxo da vida, pertencendo a tudo que nos rodeia. Então, a abundância é uma experiência de conexão, pertinência, e escassez, experiência de desconexão, sensação de não pertencimento. Mas olha, isso não acontece de repente não. Acontece de vez em quando, ou acontece devagarinho e de repente fica grande, depende de cada um. Na infância, a maior alegria da criança é sentir que pertence à sua família. E quanto mais esse pertencimento lhe é assegurado, confirmado, mais segurança a criança sente em poder ser quem ela é. E na mesma medida, quanto mais seu pertencimento à família é frágil, de pouco asseguramento, mais instabilidade ela vai sentindo. Quando uma criança entende que pertencer é algo sob condições, faz com que ela procure quais são os comportamentos que os adultos aprovam, gostam, e assim confirmar seu pertencimento. É desde muito cedo que uma criança aprende a agradar. É desde muito cedo que podemos nos afastar de quem nós essencialmente somos para podermos ser amados, aprovados, portanto pertencentes ao nosso grupo familiar. Só que aí já vai acontecendo de uma maneira preocupada pela criança. Mas nas famílias em que a criança se sente amada pelo que ela é, a sua necessidade de pertencer se encontra atendida. E isso lhe faz tanto bem que muito cedo ela compreende que haja o que houver, ela faz parte deste grupo familiar.
Portanto, ela não precisa agradar para fazer parte. E este grupo familiar vai se constituindo e crescendo junto com ela sem ameaças. Ela então pode descansar nos braços da família para poder crescer de modo leve. Coisa boa, né? Por isso, o modo como cada família recebe um recém-nascido é tão importante. Quando o nascimento é recebido com alegria, esta criança entra em conexão com a abundância da vida, pois é natural. Ela recebe a mensagem imediata de legítimo pertencimento ao seu sistema familiar. Ou seja, ser si mesma, tal como é, somente pela sua presença, pela sua chegada ao mundo, vale a pena. Porque, convenhamos, não é simples recomeçar uma reencarnação. Temos muitas histórias difíceis que nos antecedem a esta chegada ao mundo. Lançar-se a uma nova existência sem garantidas não é tarefa fácil para ninguém. Precisamos todos de muito acolhimento para nos abrirmos à vida com confiança. E quando essa abertura se dá, entramos em conexão com o fluxo divino, com o fluxo da vida que é abundante, vibrante, que é a força criativa de nosso Pai. Temos as palavras de Jesus que confirmam essa ligação natural com a vida que recebemos, quando ele diz, lá em João capítulo 10, versículo 10, vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O Espiritismo traz uma diferenciação importante neste assunto, que nos auxilia a compreender por que é tão desafiante a questão de se sentir pertencente. Temos a família espiritual e a família corporal. A primeira é constituída pelos laços do coração, que agregamos ao longo da nossa história como espíritos que somos. É uma grande família que fazemos parte e nos traz bastante história de conforto pertencer a ela. Mas também temos laços difíceis que vêm de outras reencarnações, que se encontram presentes em nossa família corporal, para que possamos nos curar de algumas lesões que trazemos em nossas almas. Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais ligam os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Quando na presença destes desafetos, nossa vontade de nos afastar é muito grande, e por isso a necessidade de pertencer não consegue ser atendida por nós mesmos. Nestas circunstâncias, o amor não encontra condições viáveis para se manifestar, e aí então nós experienciamos escassez afetiva, o que pode gerar uma sensação de falta de pertencer à família, de pertencer aos grupos e até pertencer à vida. Mas olha, sozinhos nós não vamos muito longe não. Crescimento é acolher o diferente, é aprender justamente com o desigual. Porque no isolamento só tem monólogo. Falta o contraste que nos permita avaliar as nossas percepções. Quando nós nos isolamos, porque não concordamos com esses afetos, não concordamos com essas convivências, vamos nos afastando do mundo, vamos fabricando diálogos mentais sem repousos, muita solidão e vai crescendo também nossa exigência. E além disso, no isolamento, os desafios da convivência que tanto modificam a nossa alma desaparecem e pouco crescimento vai acontecendo com a gente. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, os Espíritos afirmam assim: aquele que se isola priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se. Ao invés de nos afastar, poderíamos então descobrir o que podemos aprender com esses afetos que nos parecem tão difíceis de conviver. Uma outra reflexão que fica para a gente pensar é se nascemos neste núcleo familiar com estas pessoas, alguma coisa a gente tem a ver com elas. Certamente algo para dar e algo para receber. Afinal, Deus não se equivoca, não é mesmo? Fomos feitos para conviver e necessitamos uns dos outros para nos desenvolver, porque nenhum de nós é completo.
Isso está esclarecido na questão 768 do Livro dos Espíritos. Escolher o encolhimento retrai as nossas capacidades afetivas, e mesmo aquelas que já conquistamos podem enfraquecer por falta de movimento, assim como talentos enterrados pelo medo. Escolher fechamento é escolher abrir mão da conexão com o fluxo da vida, e isto nos custa muito caro. Faz com que nos sintamos à parte da vida, fora da abundância divina, soltos na existência terrena. Sendo assim, a abundância não depende do que a gente tem, não depende do que a gente é, não depende do que a gente pode. A abundância está apenas e completamente ligada ao nosso pertencimento à vida. É um modo de ser, de estar no mundo junto com os outros, em conexão consigo, com os outros. É sentir-se filho do universo, é sentir-se filho de Deus. Viver em abundância é sentir-se parte indispensável do mundo em que nasceu, com concordância, sem exigir ou esperar condições externas para fazer parte do mundo, sem exigências que venham de dentro de você mesmo. É um sentimento profundo de que vale a pena ser quem nós somos, porque nós nascemos. E porque nascemos, pertencemos a tudo que nos rodeia, sem exceção. Porque nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus quer dizer, se existimos, pertencemos. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmier. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.